Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar e sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Olá, amigos de estudos bíblicos. Mais uma vez estamos juntos na nossa escola dominical online. Os novos sejam bem-vindos, os que já estão há tempos também. Hoje eu gostaria de convidá-los a irem para o Velho Testamento. Nós vamos para o livro depois de Jeremias, Lamentações do próprio Jeremias, do profeta Jeremias. E nós vamos ver o capítulo 3, do versículo 25 até o versículo 26. Olha bem, Lamentações, capítulo 3, do versículo 25 a 26. E hoje nós vamos refletir como voltar a uma vida de esperança. Como voltar a uma vida de esperança? Bíblia aberta, então vamos ler o texto. Inicialmente vamos ler o versículo 25 de Lamentações 3. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bíblia lida, oremos. Pai, é tão bom a gente ler a Tua palavra, encontrar nela o conforto para a nossa vida espiritual. Nos alegramos porque o Senhor tem nos fortalecido diariamente através do estudo da Tua palavra. E agora nós estamos juntos aqui como Escola Dominical Online. Vem falar conosco, nos alimente a todos e me usa como um canal. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como voltar a uma vida de esperança? Como voltar a uma vida de esperança? Quem já não se sentiu derrotado diante das adversidades da vida? Da mesma forma, quem já não perdeu algo e ficou totalmente desolado? Quem já pensou em desistir de tudo e fazer até alguma bobagem? Aquele sentimento de falta de esperança. Comumente estamos observando isso tanto em nível de Brasil quanto em nível de mundo. Isso tem acontecido realmente com muitas pessoas. Estão desesperançosas da sua existência. E quando a gente pensa em esperança, eu procurei tentar encontrar uma definição e aqui temos uma. É uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos.
está relacionado muito às circunstâncias da própria vida pessoal. E é claro que a esperança requer uma certa perseverança. Na verdade, acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. Quando Aristóteles falou desse tema esperança, ele colocou de uma forma assim bem sábia. E ele dizia, e ele diz ainda até nós, a esperança é o sonho do homem acordado. E é claro que a gente vive numa sociedade em que as pessoas querem ter esperança. É algo assim humano. As pessoas têm aquela esperança de um dia ficar rico. E, claro, tem a esperança de uma cura a uma doença. Tem a esperança em encontrar alguém, ter um companheiro ou companheira. Aquela esperança dos sentimentos do amor recíproco. E, é claro, a esperança sempre, vai dar certo, nós vamos conseguir. E vamos conquistar os objetivos. Agora, é importante pensar como está a nossa esperança em Deus. A esperança humana, a gente observa as colocações, os coaches estão a nos orientar, a falar, os livros de motivações são muitos, mas como é a visão, no caso específico, em Deus? É claro que a Bíblia tem algo a nos falar acerca da esperança. E a gente se reporta agora, estamos caminhando para o Velho Testamento. E vamos pensar hoje no livro Lamentações, que tem 5 poemas. E hoje, para tentarmos entender essa esperança aí, e na verdade, como voltar a ter uma vida de esperança, principalmente numa sociedade desesperançosa, nós vamos trabalhar hoje no livro de Lamentações. Lamentações é como o próprio nome diz, é lamento. É o profeta Jeremias, o conhecido como profeta chorão. E quando nós vamos para esse capítulo 3, nós percebemos que é um acróstico em hebraico. Na verdade, são 5 capítulos do livro de Lamentações. E todos eles, o primeiro, o segundo, quarto e quinto, têm 22 versículos. Na verdade, eles refletem o alfabeto hebraico. Mas nesse caso específico aqui, capítulo 3, que é o centro do livro, na verdade, o que a gente chama de um memorial, é uma lembrança, como acontece hoje com os memoriais que existem em todo o mundo, é uma lembrança dos momentos difíceis que passaram. E é claro que, de uma forma bem ilustrada e fácil de assimilar, porque a linguagem praticamente era oral naquele tempo. Então, ele tomou o alfabeto e contando os problemas, as dificuldades, vamos dizer assim, de A a Z, no português e no hebraico, do Aleph, Beit, Gimel, Dalet, o rei, e assim vai. Aí estão as 22 letras do alfabeto até o Tav. Cada versículo do primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, quarto e quinto, se começa com uma letra do alfabeto. É claro que no capítulo 3 são 3 versículos, que são 66 versículos, são 3 versículos com cada letra do alfabeto. E é claro a importância desse livro, inclusive hoje em Israel, quando você vê o judeu no Muro das Lamentações, colocando as suas orações lá, é onde eles recitam o livro de Lamentações. E especificamente cantam esse poema melancólico toda sexta-feira em Jerusalém. E é claro que lá no dia 9 de agosto é o dia destinado à lamentação por 5 calamidades que vieram à nação. E é um livro usado por eles nesse momento de lamentação. E é um memorial. O livro de Lamentações é um memorial mostrando o período difícil, duro, árduo, complexo que viveu a nação de Israel. Como acontece hoje, nós temos em Auschwitz, lá o monumento de lembrança contra o nazismo, contra a perseguição aos judeus, como a gente tem lá em Nova York, aquele monumento ali no World Trade Center, quando caiu, é um memorial, e o livro também é um memorial.
E nesse livro de Lamentações, hoje a gente vai pensar no capítulo 3, é a preservação e a esperança nacional de Judá. Por quê? O poema retrata o reino de Judá, a capital é Jerusalém, e Jeremias ali nesse poema está consciente. No primeiro capítulo, o primeiro poema, é uma viúva que fala, e que ele lembra a situação que eles estão vivendo de calamidade, era como uma viúva. O segundo, ele escreve o porquê Israel está passando por aquela situação, porque abandonou Deus. E no terceiro, é o próprio profeta que conversa, dialoga com Deus. É um livro em que é um lamento diante de Deus, especificamente Jeremias. E ele está consciente das condições de Judá, dos erros, e é claro que vieram os castigos para a nação de Israel, porque realmente precisava haver isso, havia uma necessidade para transformar aquele povo. E é claro que quando a gente vai lendo o capítulo 3, ao qual nós estamos vendo agora, ele vai apresentar Deus como um flecheiro que atacou como um caçador implacável. Deus avisou que eles deveriam mudar de vida, eles estavam corrompidos, pervertidos, eles tinham pervertido tudo. E Deus os avisou, mandou os profetas. Jeremias foi o profeta que mais os alertou aí e está vivendo com eles esse momento difícil da nação de Israel. E a gente vai lendo o texto, nós vamos vendo esse lamento. Fez-se-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. O versículo 11 de Lamentações 3. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. É o próprio profeta expressando a Deus a situação que ele se encontrava e que a nação estava naquele momento em que Deus estava executando o juízo em relação a eles. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. A partir do versículo 13 a 15, ele coloca que Deus atingiu o coração, o centro das emoções da vida do povo, e se sentiu castigado. O povo sentiu a ação de Deus. Deus alertou para eles mudarem de vida, para eles alterarem o seu comportamento, para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Eles não abandonaram a sua perversidade e muito mais, eles deixaram de adorar a Deus e adoraram outros deuses. E observamos o texto. Agora o capítulo 3, versículo 13. Fez-me entrar nos meus rins as flechas de sua aljava. O versículo 14 de Lamentações 3. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. O versículo 15. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. É uma situação muito deprimente, terrível, em que estava vivendo o povo de Israel nesse momento em que Deus estava executando o seu juízo em relação a eles. E a partir do versículo 16 do capítulo 3 a 18, ele coloca: Deus, em vez do pão de cada dia, deu ao povo pedrinhas, e lhes esfregou o rosto na areia, humilhou-os. E a gente vai vendo isso no versículo 16, Lamentações. Quebrou com o cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. O versículo 18. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Era essa situação que estava o profeta. Ele estava desesperançoso diante da realidade que eles estavam vivendo naquele momento histórico de Israel. E é claro que nesse texto inicial, ele está mostrando para nós como voltar a ter uma vida de esperança. Em primeiro lugar, porque a esperança tinha sido perdida. Então, tem que se voltar a ter esperança. É isso ele alerta que ele fala ao povo de Israel e a nós a partir de hoje. E a gente sabe que quando a esperança é perdida, é muito triste. Nós temos aí o quadro da pessoa que está em desespero. É alguém que pode cometer coisas contra si próprios. E por isso é muito importante, quando a gente encontrar uma pessoa desesperada, atendê-la, ajudá-la, auxiliá-la, procurar os profissionais para dar o apoio, porque a gente deve estar atento, que nós estamos vivendo um momento de desesperança na sociedade em nível mundial. E um dado estatístico essa semana que eu tomei conhecimento, que no grupo de refugiados, os dados comprovam que as mulheres são as que mais praticam o suicídio no mundo, no grupo de refugiados, que sofrem até violência sexual, coisas desse nível. Então é triste
Quando a pessoa vive esse trauma, traz nela essa angústia, essa tristeza, e lamentavelmente nós estamos vivendo esses dias. Eu me lembrei quando estava a pensar na esperança perdida, né? Porque da Corrie ten Boom. Corrie ten Boom escreveu aquele livro Refúgio Secreto. Ela esteve no campo de concentração nazista. Essa mulher sofreu, ficou esquelética. Ela chegou a um ponto de ter que, com as unhas, procurar na terra minhocas para comer, para ter um pouco de proteína no seu corpo. E essa mulher, mesmo ali naquele momento em que a esperança estava perdida e todo aquele povo no campo de refugiados, ela dizia o seguinte, a Corrie ten Boom: nenhum poço é tão profundo que ele não possa alcançar. Com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios, o bem permanece e o bem há de vir. Ela não perdeu a esperança ali naquele momento difícil em que ela estava a viver. E é claro que em Lamentações 3,18, o profeta coloca diante do Senhor. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Era o momento que ele perdeu, e o povo havia perdido a esperança em Deus. E no versículo 19, em Lamentações 3, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. E o versículo 20, minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro em mim. Então aquele momento duro, difícil que ele estava vivendo, tinha perdido totalmente as esperanças. E ali naquela hora, ele estava a colocar diante de Deus. Por quê? Eu deixei nessa parte da meditação para lembrar. Se você não conhece a história, você sabe que o povo de Israel, os primeiros foram levados à Babilônia, né, o reino do norte, e o reino do sul, que era Judá, foi o último a ser levado em cativeiro. E os babilônios vieram e cercaram Jerusalém. Ficaram 2 anos cercados e depois tomaram Jerusalém, destruíram tudo, assolaram tudo. E houve a queda de Jerusalém em 586 a.C. E eles viram toda a nação destruída, tudo destruído, o templo e as mortes, foram levados cativos e eles foram avisados para mudança de vida, de comportamento, de servir a Deus, mas não, eles abandonaram Deus. E com isso eles perderam a esperança. E é claro que Jeremias estava naquele momento duro, naquele trauma, de ver a sua nação destruída, ver o templo destruído, ver o povo sendo levado cativo. Ele não aguentava tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele está retratando em Lamentações 3, esse momento em que a esperança está totalmente perdida. E a situação do povo era dura. Perderam tudo. É terrível quando você perde tudo o que você tem. A situação permeia aquelas esperanças e tudo que era importante foi destruído. Você imagine tudo que eles tinham, as referências, as casas, né, as relações, tudo como sociedade, foi tudo destruído, foi tudo perdido. Né? O que a gente vê hoje nas catástrofes que há, a chuva vem, leva tudo, tira tudo das pessoas, catástrofes naturais que a gente presencia, né? As tragédias, os terremotos, os maremotos, é terrível, perde-se tudo, né? E muitas vezes se perde a esperança como estava vivendo o povo. E o profeta ali sofreu com o povo. Ele alertou o povo para voltar-se para Deus, mas o povo não quis se manter na sua situação errada, contra Deus, abandonar o Senhor Deus. Ele chorou pela dor da nação, porque o nosso Deus é um Deus de amor. É maravilhoso, mas é um Deus também juiz. Ele age, ele opera, ele avisa. E ele opera. E foi o que aconteceu com Israel. Volte para Deus, mas eles não se voltaram. Eles abandonaram a Deus. E o que aconteceu? Perderam totalmente a situação, perderam a esperança. E é claro que em meio à dor e o desespero, realmente traz um desgaste físico e espiritual. As pessoas até, diante da perda da esperança, são capazes de coisas básicas, são capazes de loucuras. E agora, ali em Israel, estava vivendo um momento de lamento, de angústia, de miséria, de perda total de tudo. Quando a gente lê, se você não leu ainda o livro de Lamentações, os 5 poemas, você vê que estavam até pensando em canibalismo ali, as mães comeram seus filhos.
porque a miséria era terrível. Aquele momento era trágico na vida de Israel, porque eles abandonaram a Deus. Agora veja bem, Jeremias, então, diante daquele cenário assolador, terrível, de destruição. Os babilônios vieram e os levaram cativo e destruíram tudo. Jeremias, diante daquele cenário triste, toma uma decisão muito importante. Não olhar para as circunstâncias ou para as suas próprias debilidades. Ele toma uma decisão importante, não olhar para si e nem para a realidade que está vivendo. É impossível, né, diante da realidade que estavam ali, olhando para aquilo, ter esperança. Hoje, diante das tragédias também, olhar para aquela destruição, há só desesperança. Mas ele alerta, né, ele toma a decisão de não olhar para aquelas circunstâncias. E ele começa a encontrar novamente. Ele começa a resgatar a esperança. Primeiro, a esperança tinha sido perdida. Agora, ele resgata a esperança. E a gente começa a ler o texto e vai descobrindo como resgatar, como voltar a ter uma vida de esperança diante das tragédias da vida, dos sofrimentos da vida, das adversidades da vida. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A partir do instante que ele não olha mais para as circunstâncias que está vivendo ali, tudo destruído, tudo perdido, cativos na Babilônia, não existia mais a nação, o povo de Deus, ali não estava mais em ação, não tinha o templo, não tinha todos os relacionamentos, as festas, não tinha mais nada. Naquele momento ali, ele olha para Deus. Porque, na verdade, olhar para o problema não resolve. O nosso problema não é maior do que Deus. Deus é maior que o nosso problema. E quando nós olhamos para as circunstâncias, as debilidades, nós mantemos a nossa vida na desesperança. A esperança está perdida. Mas agora ele começa a resgatar a esperança. Ele começa agora a voltar a ter uma vida de esperança. E observa aí, ele olha para a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia quer dizer um coração misericordioso, né? Um coração compassivo. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. E ele observa aí o primeiro elemento que vai resgatando. Quando ele olha para Deus, ele é resgatado porque ele confia na misericórdia de Deus, que é a esperança que está alicerçada na fé. E a gente nunca pode confiar no que vê. Se a gente olhar para os problemas em si, a desesperança é total, a loucura é total, a perda emocional. Mas se a gente olhar para Deus, a gente confia na sua misericórdia. Ele pode restaurar tudo. E o olhar para Deus foi que começa a resgatar, para que ele possa voltar a ter uma vida de esperança. E ele começa a trazer na sua memória, não é? O Senhor é a nossa esperança. Quando nós olhamos para os maiores problemas que estamos vivendo hoje, nós, se olharmos para eles em si, desesperamos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que a misericórdia de Deus é imensa. E a partir desse instante ele começa a perceber que Deus é maior que o seu problema. E fundamental, Jeremias começa a descobrir que Deus está no controle. Nas horas que nós enfrentarmos as enfermidades, as perdas de entes queridos, as tragédias naturais, Deus está no controle. Ele sabe tudo o que faz. Podemos não entender o porquê, mas nós sabemos que existe um para quê. E a Bíblia é clara, o apóstolo São Paulo alerta sempre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Leia lá em Romanos 8:28. E ainda, Lamentações 3:23. Ele começa a ser resgatado porque ele começa a olhar para a misericórdia de Deus. Mas ele também agora, Lamentações 3:23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Né? Nós temos cantado muito esse cântico, Deus é fiel, né? O cântico que aqui no Brasil, Isaías, o cantor, canta, né? É fiel em todo o tempo. Cantamos, agora temos que acreditar, confiar no nosso Deus que é fiel. E essa fidelidade de Deus é muito especial. A cura para resgatar, voltar a ter uma vida de esperança, ele começa a descobrir agora a misericórdia de Deus, mas a fidelidade de Deus. E Deuteronômio 7:9 ainda nos dá a maior certeza.
Saibam, portanto, que o Senhor Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O nosso Deus é fiel em toda a sua promessa. Ele não desampara. Inclusive até em Israel, naquele momento, havia a profecia que eles iriam para o cativeiro, mas em 70 anos eles voltariam à terra. Lamentações 3:25 ainda. Além o resgate da esperança, além de olhar para a misericórdia de Deus, olhar para a fidelidade de Deus, Jeremias vai nos ensinando a olhar para a bondade de Deus. Hoje uma frase colocada muito, nas redes sociais e nos lábios das pessoas: Deus é bom, Deus é bom. E a bondade de Deus. Domingos Massa coloca para nós uma orientação quando a gente pensa na esperança em Deus, na sua bondade. A bondade de Deus é o que nos inspira a continuar vivendo, mesmo em meio às dificuldades da vida. Tudo passa, tudo nessa vida passa. Observemos o museu da nossa vida lá no passado. Olhemos quantas lutas pareciam intransponíveis e Deus nos deu. Nós saltamos muralhas e alcançamos a vitória. Por isso lá no Salmo 131:1 nos diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre, a bondade de Deus é imensa. E a partir daí, Jeremias começa a resgatar dentro de si a esperança que havia sido perdida com aquele cenário circunstancial trágico. E agora ele está a resgatar isso, em Deus. E é claro que a partir daí, ele começa a aplicar a esperança na sua vida e também uma lição para a nossa vida. Então, nos momentos que perdemos a esperança, ela pode ser resgatada. Podemos voltar a ter quando nós olhamos para a misericórdia, para a fidelidade e para a bondade de Deus, como o profeta nos orientou. E é claro que em Lamentações 3:21 ele começa ainda mais. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Então aí, como aplicar a esperança na minha vida? Ele começa a trabalhar a memória da esperança. Naquele momento que a gente está vivendo a adversidade, as lutas, as tragédias, nós podemos ter memórias tristes. Nós sabemos que pessoas que vão à guerra, os soldados que já conversamos, que foram à guerra e voltaram, eles não voltam a mesma pessoa, porque as suas memórias são memórias trágicas, tristes. Não é? Nós imaginemos as pessoas que passam por uma tragédia natural, perdem suas casas, perdem seus filhos, perdem suas referências. Imagine o estado emocional dessas pessoas. Mas, veja bem, podemos traduzir ali a desesperança, mas a nossa mente deve se voltar para a esperança. Essa esperança que está na misericórdia, na fidelidade, na bondade de Deus. E é claro que ele começa a trabalhar isso no texto, Lamentações 3:24. Olha como é que ele coloca aí, aplicar para a sua vida. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, traz para a memória, para a mente, a palavra de Deus, o fortalecimento de Deus, o falar de Deus, o fortalecer de Deus. O livro, é claro, Deus não fala em nenhum momento no livro, é o profeta a falar, é o lamento do povo a Deus, colocado diante de Deus. E ele confia que o Senhor realmente é a sua esperança. E ainda, ele vai aplicando a sua vida, primeiro as memórias, traz as memórias de esperança, da proteção, do guardar, do fortalecimento, que Deus é maravilhoso, mas ele prega a si mesmo a palavra. A gente percebe em Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E aí nesse momento, então, o que acontece, ele começa a falar, a pregar a ele. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que descansar em Deus, eu tenho que aguardar em Deus. Descansa no Senhor e espera nele, é o que o salmista fala. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele começa a pregar para si. É muito importante hoje na sociedade, as pessoas estão pregando muito para fora. São pregações lindas, maravilhosas. E nós percebemos nas suas vidas, nas suas lutas, batalhas, elas não têm pregado muito para si. Porque se pregasse mais para si, elas seriam mais vitoriosas ainda do que são.
A gente tem que tomar cuidado para não pregar vitória para o outro e não usufruir da vitória do Senhor. E observe que ele, então ali, ele se coloca, não é? Em silêncio. Então, primeiramente, o que ele faz? Ele lembra da bondade de Deus, lembra da misericórdia de Deus, da fidelidade. Depois, o que ele faz? Ele prega para si. É hora de acordar. Daí ele vai partir para um terceiro ponto importante, o silêncio. O silêncio para a reflexão da esperança. E quando nós percebemos isso claramente no texto aqui, que nós lemos, olha aí, bom é ter esperança e aguardar em silêncio. E é importantíssimo o silêncio, porque é um momento de meditação. O barulho atrapalha a nossa vida. Os barulhos atrapalham, nos atormentam. A gente precisa parar, meditar, refletir na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, na bondade de Deus em todo o tempo da nossa vida. E é isso que ele parte para fazer agora, não é? E o que acontece? Ele não se concentra mais nos seus problemas, porque não há solução. Concentrar-se no problema em si, então ele vai refletindo sobre isso. Não adianta eu ficar olhando para o problema, olhando para as tragédias naturais, olhando para a situação que estamos vivendo, os problemas familiares, os problemas com os filhos, as perdas de trabalho, coisas as mais variadas. Nós temos que concentrar agora em Deus. Ele jamais nos desampara em momento algum. E ele agora, então, ele concentra-se em Deus, porque Deus tem a solução. Deus soluciona todas as coisas. Nós temos que confiar em Deus. E os momentos de adversidade, tragédias, sejam as mais variadas, é para nos fortalecer em Deus. Em todas as tragédias que houveram, as batalhas, as pessoas saíram fortalecidas espiritualmente. Deus usou aquele momento para que elas se tornassem íntimas dele. E elas aprenderam realmente a descansar em Deus e a viver em Deus. E aí o profeta vai nos levar também a Lamentações 3:40. Lá quase no final, esquadrinhemos os nossos caminhos. Vamos fazer uma análise da nossa vida. O que está acontecendo conosco? Nós vivemos uma vida muito as coisas para ontem. Né? Nós vivemos muito automático. Nós estamos numa sociedade mecânica, automatizada, tecnológica, e nós estamos esquecendo de que o mais importante sou eu na minha relação para com Deus. Eu sou único, sou escolhido por Deus, chamado por Deus, e o meu íntimo tem que ser trabalhado. O que leva dessa vida, essa semana, hoje eu coloquei nas minhas redes sociais, né? Nós temos que cuidar da nossa alma, porque a única coisa que a gente leva dessa vida é a nossa alma. E ele começa aí, vamos esquadrinhar, vamos promovê-los e voltemos para o Senhor. E o versículo 41, levantemos os nossos corações com as mãos para Deus dos céus, dizendo, nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Não houve o quê? Arrependimento. Quando nós aplicamos a expressão na nossa vida aí, com Jeremias, nós descobrimos que a gente tem que lembrar das coisas maravilhosas de Deus, pregar para nós mesmos que Deus é estupendo, é grandioso, refletir a nossa vida e o mais importante, não é? Haver o arrependimento. E o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, traz para nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor Deus pode realmente transformar tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Basta apenas o que Jeremias nos alerta aí, ao arrependimento. Quando o arrependimento, a mudança de vida, a transformação. E Deus quer de nós o arrependimento. Confessamos os nossos pecados, peçamos perdão a Deus, e Ele faz uma transformação imensa aí. E é o que Ele falou a Israel, eu curarei e sararei. Ele transforma tudo, Ele fez tudo, Ele criou tudo. Por isso, não é? A aplicação para a nossa vida. Agora veja bem, concluindo. Quando nós estamos encerrando o livro de Lamentações, eu havia falado no início que
22 versículos, são 22 letras do alfabeto, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro é 66, é interessante, que é o centro do livro, talvez o capítulo mais importante, momento de reflexão. Depois vem o quarto, 22, e o quinto. O quinto não tem mais, não é mais de Aleph até Tal, né? Ou de A a Z. E nesse capítulo final é interessante essa nomenclatura no texto hebraico. Então ele termina assim: o último olhar, lá no final, é reservado para o trono de Deus que continua em pé. Por mais que as coisas sejam derribadas, destruídas, os problemas venham, as perdas, lembre-se bem, Deus continua de pé. Embora o trono, claro, da davídica tivesse ruído por terra, não tinha mais Israel, nem rei, nem sacerdote, nem levita, não tinha mais todo aquilo que era do povo como referência. Agora, somente em Deus havia esperança para o povo abatido, que Deus pode operar maravilhas. Nós cremos num Deus de milagres, um Deus de poder, um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que transforma. E um profundo desejo por reconciliação e renovação transparece nessa petição que ele faz aí no último capítulo. Observe bem aí, Lamentações 5:21. É o fechar do livro. E aí a gente percebe que mostrou o segredo para a gente voltar a ter uma vida de esperança, não é? Converta-nos a ti, Senhor. É o momento que aparece, ele expressa ao Senhor Deus, e seremos convertidos, renova os nossos dias, como Deus. O Senhor pode operar, transformar, toda a vida pode ser transformada. Os traumas que possam vir, as lutas, as batalhas, tudo pode ser transformado em Deus. Deus faz um milagre, porque Ele transforma o nosso coração, a nossa mente, Ele opera maravilhas. E aí o que aconteceu com Jeremias. E aí, observemos agora, ele intensifica a percepção do estado de abandono. Os sofrimentos já fizeram a sua obra. Ele reconheceu, o Senhor já operou, está operando, vamos ficar 70 anos aqui no cativeiro, e nós vamos voltar totalmente transformados, renovados, porque as adversidades fazem isso. Faz com que a nossa intimidade com Deus seja cada vez maior. O filho pródigo já caíra em si, e agora estava pronto para levantar-se e voltar ao Pai. Para voltar, porque foram escolhidos para ser o povo de Deus. Desde Abraão, Isaac, Jacó, era a nação que Deus usou para que elas levassem a mensagem de Deus a nós. E observemos o seguinte, que no Novo Testamento, que estamos agora, nesse momento, nós estávamos no Velho, que nos ensinou, nos orientou o Novo. Nós temos a maior esperança hoje do mundo, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode restaurar tudo, transformar tudo. Ele veio para mudar a nossa vida. Ele é o único caminho, verdade e vida. A única maneira para eu entrar na eternidade e estar com Deus é através de Jesus. Não há outra forma. Ele próprio nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele veio e ele nos deu a segurança eterna para todo sempre. A gente tem que sempre lembrar que essa vida vai ser difícil. As lutas, as tragédias sempre existirão. Mas com Jesus, conosco tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Os discípulos provaram isso ali nas tempestades com Jesus. E o mais importante, Jesus está conosco. E ele nos diz que estará conosco até o fim. E se a gente pudesse, nesse momento, tocar, a gente poderia tocar, porque ele está aqui, poderia tocar nele. Nós não temos essa capacidade, mas daria até para tocar, porque ele está presente. Ele está presente conosco em todo o tempo. Ele nos assiste com a sua graça, com o seu poder. Nós nunca estamos sozinhos para passar nenhum momento da nossa vida, em especial as adversidades. Mas ele está conosco, ele esteve com o povo de Israel ali, durante todo aquele período. E de Israel veio Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ele traz hoje para a humanidade, nesse momento de desesperança, a esperança para esta vida, o suporte para enfrentar essa vida e para viver a vida eterna com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, antes de cantarmos, nós vamos interceder. E vamos colocar diante de Deus
as nossas gratidões por tudo que Ele tem feito e também os nossos pedidos. Oremos. Agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus da esperança. E ali em Israel, com Jeremias, aprendemos que há esperança no Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel e bondoso. E Jeremias pôde resgatar essa esperança e ele pôde voltar à sua atividade como profeta e levar a mensagem de conforto ao povo ali no meio do cativeiro. E nós atualmente, do mesmo modo, temos a esperança que é Jesus Cristo. E graças a Ele nós temos a esperança para viver essa vida e muito mais, desfrutar da eternidade contigo. Gratos porque Jesus deu a vida por nós e graças a Ele temos a verdadeira vida, a vida eterna com o Senhor. Queremos agradecer ao Pai porque o Senhor nos assiste os sofrimentos e nós pudemos sentir hoje, ontem, todos esses dias, após a catástrofe climática no Rio Grande do Sul, o Senhor despertou o povo brasileiro à solidariedade. Somos gratos ao Pai porque o Brasil está unido na solidariedade em favor do povo rio-grandense. Inclusive as cidades pequenas, as mais variadas. Vejo a minha cidade natal, a Piaí, levando o seu auxílio, as cidades que passei, Cerquilho, Tietê e tantas outras, ó Pai. Não podemos citar muitas, pequenas, mas cada um fazendo a sua parte em amor, levando amor e solidariedade ao povo rio-grandense. Queremos, ó Pai, agradecer pela vida da dona Maria Odete e a sua nora Adriana. Estão com dengue, ela foi hospitalizada, dona Maria Odete, e já voltou para a sua casa e está em recuperação. Queremos também agradecer pela prima da Matilde, uma das mulheres que ora, a Raquel, que foi curada do câncer, ó Pai. Glórias a Ti pela cura de Raquel. Queremos, ó Pai, também interceder pela dona Cida, tia da mulher que ora, Janete, que quebrou o fêmur. Oremos também, pedimos, Senhor, pela Jéssica, que está com infecção muito grave. Ela foi pedido lá pela nossa irmã que ora, a irmã Nilza. Queremos lembrar também do pequeno Mateus, o Senhor conhece a sua necessidade, do Gabriel, Senhor, filho de Ari e Suzana, necessitando da Tua graça, do Teu poder, do Sival, que vai fazer uma cirurgia para a retirada da sua vesícula, da Jéssica, que vai também ter uma cirurgia, Senhor. Lembramos da Larissa, aluna da minha irmã Janice, que precisa da Tua graça, do Teu poder, e seja, Pai, com a dona Maria, que está com problemas mentais, Senhor. Colocamos, ó Pai, também os doadores que estão no Brasil inteiro doando o seu amor ao povo rio-grandense. Desperta, ó Pai, a todos para auxiliar nesse momento de carência. Intercedemos, ó Pai, pela cura do Renan Milan, pela cura da Júlia Matos, pela Adriana, ó Pai, jornalista. Ficamos felizes que lá em Jaú ela está se recuperando, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Tem misericórdia da Tânia da Itália, gratos porque o Dal tem melhorado, Senhor. A Evani, a sobrinha neta da Rosinha, precisando da Tua graça, do Teu poder. Continuamos, ó Pai, intercedendo pela nossa amiga Sandra Citrone. Cuida daquela vida, Senhor, e seja abençoando o tratamento daquela Tua serva. Agradecemos, ó Pai, pelo aniversário do seu filho hoje, Senhor, o Gabriel. Também, ó Pai, oramos pela Edilene lá no Japão, pelo pastor Eduardo Harschit. Senhor, cuida dele. Sabemos, ó Pai, que o Fabrício está em depressão. Tem misericórdia dele, Senhor. E temos visto casos de feminicídio, ó Pai, em todo o país. E desta noite, Senhor, essa família que teve essa triste história de vida em que faleceu a mãe e os 2 filhos mortos pelo companheiro. Tem misericórdia dessa família, Senhor, conforte os seus corações. E agradecemos ao Pai porque o Elton, temos orado por ele está voltando a ver. Restaura a visão do Elton, Senhor. E lembramos do meu colega, professor Tiago, lá em Boituva, Senhor. Cuida dele nesse momento de enfermidade, combate, o auxilia nesse momento de câncer que ele está a passar. Guarda, Senhor, aquela vida, o assiste com a Tua graça. E agradecemos ao Pai por esse momento de comunhão. Guarda todos que participaram da Escola Dominical. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Que o Senhor esteja derramando a Tua graça, o Teu poder. E venha, ó Pai, abençoar a nossa nação.
cuida do nosso povo e nos dirija, Senhor, e nos abençoe, e que a esperança em Deus se faça em nossa vida sempre presente nos momentos de adversidade. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar, encerrando a Escola Dominical online. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta bom ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali.